Eu? É. Daqui a pouco vou passar pro Bubu. O Bubu vê o Tite ali, dá até um streamlink nele. Ele Acho que é o contrário, né? Não. Você Tite, quando me assiste, olha dá o um Tite. Ai, pronto. Aí. Meu Deus do céu. Eu sou. Aí, o que tá acontecendo aqui? Você que tem foto. Eu quero, Bubu. Eu quero essa faixa aí, eu quero o negócio aí, ó. Ver o Bubu. Pá, vai lá, o Eu quero Tite. ver aí, ó. Bota pan. Eu quero ver aí no TP. Ô, meu Deus do céu. Fala de novo aí, Fala de Bubu. novo. Fala de novo. Fala aí. Ele Fala falou de assim, novo. quando aparece o Tite, o Bubu tem um trimelique, né? Trimelique, Eu falei, não, ao contrário. Acho que o Tite, quando me assiste, tem um trimelique. Aí, é o TP aí. Tite, Só se for de raiva, né? Fala muito, ela ouve. Como é que é? E ele tem fontes, né? Confirmando a informação, né? Não, Isso. fiquei sabendo que ele não tá dormindo. Com as suas Ó, críticas. Nossa, um imagina. cara que conhece muito bem o staff ali. e tal. Ele tá com dificuldade de achar o time porque o Bubu entrou na mente dele. Ele tá falando Tudo que ele você faz, é. ele tenta dar resposta Você pro viu a Bubu. coletiva Cadê que o ele TP? falou? Cadê Eu o fui meio- TP? Tem que ter o TP aí. Ele já pô, deu essa duas daí coletivas é- esse ano GC, em resposta É, a o coisas que eu GC, falei. cadê o GC? Ah, você ouviu o que ele falou? Já duas coletivas dele, eu senti que ele tá respondendo a mim. Ah, isso aí. E vai Olha, aí, tem ó. um monte Aquela de que eu GC. falei. Tira o GC aí, ó. O fantástico mundo de Bubu. Recortes para o site também, diversão, o E de entretenimento da ESPN, entretenimento. é isso. Vai lá, é os recortes. Ele falou agora do Fantástico. estigma do gaúcho, essa fama de retranqueiro dele, ele se Foi pra defendendo. você. Não, É o fantástico mundo de Bubu. Pô, me criticam É aí, novidade. demais. Wonka. Da outra vez ele concordou com as críticas. Eu errei ao falar que o Carioca é o mais forte. Wonka. Ele fez um meia-culpa depois. Willy Wonka. Eu tava me referindo Willy a quatro grandes, mas realmente Então, quem GC. criticou tem razão. Calma, tal. calma, Ele é calma, agora é de pronto. alguma forma a gente chega à mente Ah, do é. Quando me pensamento. assiste, tem tremelique. Não, ó. lá. Olha lá, Bubu. Vai, frisa Olha lá, pra olha lá. fazer o frame, Foto, vai. foto. Vai. Aí. É tremelique, não trimelique, né? Tremelique. Tremelique, né? Aí, demorou um pouquinho, o Fica pessoal foi parado pegar um pra fazer o dicionário, print. viu Um como é que abraço, escrevia Tite. tremelique, Tamo junto, por isso que fazer o demorou. print. Agora tá O ali. print aí. Isso é lamentável, caralho. Eu quero saber se tem uma lupa nesse Flamengo pro jogo do próximo final de semana, seu Pedro Ivo. Sério, isso aqui. Porque agora é um Flamengo que não foi muito bem nos clássicos de desempenho, né? Desempenho, campo. E vai pegar um Fluminense que é um Pedro Fluminense tá alternativo, tentando entender. misto, alguma coisa assim. É Olha demais, aí, ó. é demais. Eu falo que eu entro na tentando mente, seguir a cara. vida. O cara Olha, tá falando sério, ó, ele apagou, ó, ele murchou. Ele falou que ó. entrou na Eu tô sua Olha ofendendo o você efeito pra eu que eu tenho tentar sobre seguir ele. a vida, entendeu? Tô tentando seguir a vida. Tava tão bom de E deixar férias. esse passado que me condena. Você me fala. Vamos olhar pra frente, pro horizonte. Alguém traz água pra ele ali. O cara não dormiu direito, vocês ficam aí enchendo o saco dele, vai lá. Quer ter alterado. Eu vou antecipar a vocês o comentário do Bubu. Segunda-feira. Briga, briga. Vai lá. Não. Vai lá. Eu tô tentando São ser fatos. coerente com o que ele fala. Caso vença o Flamengo com um time alternativo do Fluminense, não vai valer de nada, porque era um time reserva. Então ainda não se testou, Sim. ainda não se provou. Você não vai nessa linha, Bubu? Lógico. Mas assim, a Esse programa é obrigação muito de vencer o Fla-Flu, se um tá com reserva e outro tá com titular, é de quem tá com titular. Quem Olha tá lá, tela, invicto, tela, só tomou um gol. Então, se o Fluminense, do Diniz, reserva, ganhar do Flamengo do Tite, você já sabe o que eu vou falar na segunda-feira. Não vem segunda. Não vem segunda? Se o Fluminense reserva ganhar do Flamengo do Tite, Opa, ó. Imagina! imagina. O cara Imagina. vai querer subir na mesa. Eu vou ser igual o Felipe Melo, vou bater na mesa e sair. Olha, então, Esse vai ser meu comentário. Então segunda-feira promete, hein, Né? William? Que é o Segunda-feira é Fox uma Sports, puder promessa. colocar. Imagina. Eu Mas gostei, agora- eu gostei do GC. Performar bem. Mas agora, Que agora é sério. isso, hein? Quem tá no GC aí? Tem uma- Performar bem. Não acho que é uma pressão. Só que eu acho que quando você Tuquinha. analisa o trabalho do Tite, tem muito da... Ah, ele ajustou, o Flamengo hoje toma menos gols. Aí vem sempre o porém. Os adversários são mais fracos. O desempenho na última partida do De La Cruz. 4x0? Não, o do 4x0. Do... 4x0. Muito bom, mas era Boa Vista. Tem sempre um porém. E ainda que seja o Fluminense alternativo, é o Fluminense, é um Fla-Flu. Ele acabou de falar quem pode jogar, é um bom time, hein? A gente lembra do que foi o Fla-Flu pós-título da Libertadores? Ah, é ressaca, tem gente que não vai para campo. Pô, o Fluminense deixou a vida ali em campo porque não queria perder e não perdeu. Então, tem uma carga ali do que é o Fla-Flu. O Fla-Flu ele nunca é um Como funciona esse novo aplicativo do Google que mais um time alternativo. Ah, o Fluminense não tá querendo saber, vai olhar só para quinta-feira que vem. Não, o Fla-Flu é um Fla-Flu. E aí eu acho que tem uma questão do Flamengo de, quando você entra em campo, você está absolutamente voltado para aquele jogo. O seu adversário, por mais que tenha carga de rivalidade, ele está voltado sim para o jogo da Recopa. Você, obviamente, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado pelo tempo. Porque qual é o grande objetivo do Tite nesse primeiro semestre? Ele estar bem montado para o mês de abril.
que é quando tem a reta final ali, rescaldo de Campeonato Carioca, se o Flamengo lá estiver. Libertadores, brasileiro, aí que Libertadores o brasileiro. que é o que O importa. desafio é esse. Então agora não necessariamente ele precisa estar com o melhor da sua versão. Só que ele já precisa começar a mostrar uma cara, né? O Bubu fala daquele jogo do ano passado, você já começou a passar alguma coisa, você já entendeu, você já puxou, já trocou a Arrascaeta de função. O Arrascaeta não, o De La Cruz de função. Você já entendeu que está priorizando quando tem 2 pontos abertos. Você tem o Luiz Araújo. Você agora vai mostrar, quando você tem um time como o Fluminense, você vai ter o De La Cruz como segundo homem, que a gente chama, não acho nem segundo volante, é o segundo homem da escalação. Qual vai ser seu comportamento sem a bola? Porque uma coisa é você liberar o Ayrton, liberar o De La Cruz, fazer aquela avalanche ali para o campo de ataque. Como é que vai ser esse segundo Flamengo? Eu acho que vai ter 2 times nessa temporada. O Tite contra times frágeis, o Tite contra times frágeis, que ele sabe que vai ter a bola, que ele vai ter um caminhão de jogadores depois do meio de campo, eu acho que ele teve uma boa resposta. O desenho de jogo contra o Fluminense é outro, então acho que vai ter uma ideia diferente de acertar um posicionamento sem a bola. O que a gente vai ver? Então acho que a gente está querendo, a gente está olhando para o clássico, imaginando muito mais respostas de um trabalho do Tite do que exatamente como o time do Diniz, que está mirando a quinta-feira, a gente já sabe como funciona, vai reagir. Eu acho que é aí que está, talvez, o atrativo do clássico. E acho que tem isso também dentro da cabeça do Tite. O Tite já disse algumas vezes que entendeu o que é clássico, o que é torcida do Flamengo, o que é Maracanã. Ele está querendo dar alguma resposta. E acho que é justo já a gente chegar em 23 de fevereiro, depois daquela transição ali do final do ano passado, você virar e falar, mostrar algo definitivo, uma vitória do Fla-Flu, carimba, não é título, não é nada. Eu acho que a Taça Guanabara ela tem simbolismos. A do ano passado, por exemplo, quando o Diniz levanta um troféu, que ele não tinha um troféu, o Fluminense vence uma final ali praticamente. E do jeito foi um que jogo foi. de meio de semana, o Flamengo tinha perdido para o Vasco no domingo. Eu acho que é um simbolismo. Eu acho que o Tite, essa vitória, ele não chega para ganhar a Taça Guanabara. Ele chega para resolver um Flamengo que não teve título grande nenhum ano passado, então não dá para Mas se não ganhar a Taça colocar na Guanabara... mesma... Tem que ganhar, cara. Tem que ganhar. É, títulos que o Flamengo só tem- perdeu só ano tem a passado, perder. botava Guanabara. Exato. E se perder agora, vai virar e falar, o Tite já não ganhou esse também. Então, eu acho que tem mais um olhar aí do Flamengo do que o Tite, o Flamengo do Tite, no caso, né, vai apresentar do que exatamente essa cobrança sobre o Diniz. O Diniz, a gente está falando muito mais em fazer o jogo dele, a gente já sabe o que é, colocar a cabeça no lugar, final semana que vem, o projeto para quinta-feira, a gente está falando tudo isso. O Tite, eu acho que não. Acho que o jogo é muito mais para o Flamengo responder algumas situações que ele precisa. Não é que se não responder está tudo errado na temporada, mas é um passo a passo. A gente está querendo ver algo já mais do Flamengo também. Um jogo diferente, né? Toda vez que você joga contra o Fluminense, você tem que armar a sua equipe de forma diferente. A não ser que você esteja acostumado a fazer pressão o tempo todo, 90 minutos, sobe essa bola, pede, pressiona tal. Com o Fluminense é um pouco difícil de você fazer isso. Se você conversar com todos os treinadores que enfrentam o Fluminense, eles mudam alguma coisa para poder tentar neutralizar as armas, os pontos fortes da equipe do Fluminense. Eu não sei se vai ser time reserva do Fluminense. Eu acho que deve ter uma mescla aí de Eu acho que mescla também. jogadores Marcelo não Mas- joga, saiu machucado. jogadores Tem titulares Mas aí acho que para ele já é o jogar. cara que você segura ali. Até porque eles precisam de jogos. Terceiro jogo do Fluminense O Ares precisa titular. de jogo. Eles O precisam de jogos Samuel aí pra poder Xavier entrar em ritmo. vai estar... Pode ser. Então ainda tá na transição, não Você, tem viajou uma, por você tem isso. uma dúvida da real condição. E é um clássico, né? Não é que vai ser um jogo contra o A velocidade Madureira, E tranquilo. outra, pra- e outra é uma. Você imagina você jogar contra o Flamengo e ganhar pro jogo contra a LDU? Zé. O que acontece com o vestiário? Você já esquece, já que o árbitro do pênalti. Não, ganhamos do Vira Flamengo, página. vamos agora e vamos, E aí- vamos atropelar. Ainda já mais vira com esse página. olhar de que é um Fluminense alternativo, se você ganha de um Como Flamengo seria principal. o olhar alternativo? Não, o olhar alternativo é aquele que ele tem confiança, mas ele sabe que pode dar errado também. Então, mas eu acho que no caso do alternativo é aquele olhar assim meio de esgueio, assim, sabe, Zé? Mas o caso do Fluminense é um Fluminense que vai rodar o elenco. E no Flamengo, eu acho, o Pedro falou sobre a utilização do Campeonato Carioca. O Tite, até naquela declaração que para muita gente, né, impactou de, né, o campeonato mais equilibrado do Ele já pediu Brasil. desculpa, ele já falou que estava errado. Mas eu acho que foi inteligente usar esses jogos que você tem uma margem de 2, 3, 4 gols para ver alternativas. E o Flamengo hoje, na mão do Tite, tem alternativas a ponto de a gente falar aqui de 2, 3 times e mudanças táticas que antigamente não eram tão observadas. E agora, só essa questão da gestão de Pedro, Gabigol, que ainda é um desafio para o Tite, né? Mas é o maior desafio do Flamengo até agora? Flamengo e Fluminense, eu O acho. jogo mais cascudo pro Flamengo até agora. Esse é o bom teste, Bom, né? é uma polêmica, né? Sobre qual que é o maior clássico do Rio, se é o Fla-Flu, se é o Flamengo e Vasco. Pra mim, clássico tem muito a ver com rivalidade. Pra mim, Flamengo e Vasco. Você como carioca. Eu como Não, mas- carioca, não, né? mas por elenco, por assim, momento, é que eu sou é o um campeão da carioca América. que eu não sou... Eu até morei 4 anos na Zona Sul, mas eu
Conheço muito a Baixada Fluminense, a Zona Norte ali. A Isso que eu te concentração basicamente é de flamenguistas e vascaínos. Né? Claro que você encontra um outro tricolor, botafoguense, mas na Zona Norte do Rio. Você é um cara da Baixada. Pô, eu até falei, eu respondi uma mensagem de Duque de Caxias, onde morava a avó da mãe dos meus filhos, né? Vista Alegre, onde mora meu ex-cunhado. Mas quem mora lá é ela, não é você. Não, mas eu frequentava. tu foi lá no ia churrasco, passava era de lá? férias. A mãe dos meus filhos eu conheci de Bom Sucesso, que é Zona Norte. Então ali eu ficava muito ali, Teixeira de Castro. tem que respeitar Ali é meu a história. pedaço, minha Tem que quebrada. respeitar a entendeu? história Tem que dele, entender. pô. E ali, a rivalidade Meu pedaço. é Vasco e Flamengo, entendeu? Meu pedaço. Então, mas a periferia, você sai da Zona Sul ali, periferia no Rio, Zona Norte, Baixada, Flamengo e Vasco é o clássico, entendeu? Pronto. Até pelo número, quantidade de pessoas. Então, assim, eu acho que o grande teste era o Flamengo e Vasco pela diferença que tem entre eles. Se espera, o Flamengo tem muito mais investimento, o Vasco ainda não mudou tanto em relação ao time que brigou. não é quando o Então, adversário equilibra mais o Então, negócio? além da questão da rivalidade, Flamengo e Vasco, Flamengo e Vasco, a torcida do Vasco, ela compete com a do Flamengo, em quantidade. A do Fla-Flu, Ok. normalmente, a torcida do Flamengo, normalmente costuma Não. tricolor que não vai em Fla-Flu. Bom, não sei por quê, tal, essa história, o que é tal. Mas então, assim, eu quero dizer, o Flamengo e Vasco, a obrigação de ganhar do Flamengo era maior, porque a diferença de Flamengo e Vasco hoje é maior. Você pega nos últimos, sei lá, 15, 20 jogos, a diferença do Flamengo pro Vasco é muito grande. O Fla-Flu é mais equilibrado, tanto que o Fluminense tem levado muitas vezes vantagem. É atual bicampeão carioca. Então, se em condições normais, os dois times inteiros, completos, o Fluminense ganhar do Flamengo é normal, como diz o tricolor. Tem sido muito mais normal, normal, o não. Fluminense ganhar do Flamengo do que o Vasco. Então, por isso que eu acho que o Vasco era ali primeiro grande termômetro. E Fla-Flu já tinha acontecido pro Tite, né? Ele não venceu. Como lembrou bem o Pedro, Fluminense campeão da Libertadores, de ressaca. Chegou lá, Fluminense empatou 1-1 e quase ganhou aquele jogo, tá? Né? O Tite não conseguiu vencer. E agora, se for o Fluminense reserva, Tite não aumenta conseguiu. Cara, eu O gosto Tite não conseguiu. Não conseguiu, é verdade. Isso é fato, não é opinião Sozinho, minha. é. Ele não conseguiu vencer o Fluminense. Será que ele quer mandar algum recado pro Tite? Não, já mandou vários. Já. Não, recado pra ele, assim, se o Fluminense mesmo for alternativo reserva, a responsabilidade... Você, Tite, tem que ganhar o Fla-Flu. Ele fala Perder o pro Fla-Flu, Tite. ainda mais com o Fluminense reserva, não é normal. Desembarcou o Fluminense. Falei, é isso aí. Falei, será que o pessoal já baixou a poeira um pouquinho e tal? O Felipe Melo foi lá. Ninguém fala absolutamente nada. Agora não é só arbitragem, é o calendário. Foi só um joguinho na altitude, 6 horas de voo. O jogo de domingo às 4 da tarde. Penso que se fosse o contrário, não teria jogo. O que ele tá querendo dizer com isso? Que se fosse o Flamengo, não ia ter o jogo. Mas é chorão esse Felipe Melo. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Acabamos de trazer aqui esse corte, né? E o Felipe Melo que já começou a choradeira e provocar, né, o Flamengo. Após o Fluminense perder aí para a equipe da LDU, né, na final da Recopa. Ele soltou aí, né, provocando, né, o Flamengo aí, a torcida do Flamengo, né? Então comente aí, nação rubro-negra, o que você achou aí dessa atitude aí, né, dessa fala do Felipe Melo, né, o zagueiro que falou: ninguém fala absolutamente nada, foi só um joguinho na atitude. 6 horas de voo, o jogo de domingo às 4 horas da tarde. Penso que se fosse ao contrário, não teria jogo. Cabe até a discussão sobre isso. Será que fariam, né, isso com outra equipe ou só com o Fluminense, né? Então, o Felipe Melo aí já, né, chorando aí sobre o Flamengo, né, querendo dizer que se fosse com o Flamengo não ia fazer dessa forma. Infelizmente, né, o Felipe Melo aí, rapaziada, ele não aguenta, né, o Flamengo, ele tem uma mágoa aí, não sei o que tem, que ele não suporta o Flamengo e soltou essa aí, né, no embarque, né? Então, comente aí, rapaziada, o que você achou desse vídeo também, o que você achou dessa fala do Felipe Melo. Deixa aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o seu like. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do Flamengo. E graças a Deus, hoje conseguimos bater a meta de 100 likes nesse vídeo, né? No vídeo que passou. E para esse vídeo é novamente essa meta que eu peço, uma metinha de 100 likes. Então, já deixa muito like, inscreva-se no canal. E mais tarde, amanhã eu voltarei com informações aí exclusivas do Mengão.